Olá, eu sou Mariana Cantoni, sou engenheira agrônoma aqui do Verde Ensina e essa é a nossa terceira aula de uma série de aulas sobre solos. Eu escolhi esse tema solos para ensinar um pouco mais para vocês. Primeiro que eu sou apaixonada por essa matéria e outra que o solo é a parte principal de uma produção agrícola. Se você quer produzir o seu próprio alimento em escala doméstica ou se você quer produzir em escala comercial, gerar uma renda, um pequeno produtor, você precisa saber como que é o seu solo para poder deixar ele cada vez mais rico, equilibrado, saudável, vivo. Um solo bom, saudável, vai produzir hortaliças saudáveis e, consequentemente, quem se alimenta disso vai ter uma melhor nutrição. Então, os grandes e médios produtores, eles há muito tempo já sabem disso, já vêm estudando, conhecendo, mapeando o seu solo para poder aumentar a eficiência produtiva. E agora chegou a nossa hora também, né? Nós aqui, escala doméstica, pequeno produtor, de conhecer mais, de aprender mais e usar toda essa tecnologia que tem à nossa disposição a serviço de uma melhor produtividade. Então a gente viu na primeira aula como que um solo é formado e por que os solos aqui no Brasil, clima tropical, subtropical, muito calor, muita chuva, né? Isso acaba tornando nossos solos mais pobres, com poucos nutrientes que são essenciais para nutrir, para alimentar, para desenvolver uma planta bem saudável. Então, na segunda aula eu mostrei qual que é o efeito na prática da gente ter um solo mais pobre aqui no Brasil. Eu falei para vocês que, como tem poucos nutrientes essenciais bons para as plantas, acabou se concentrando aqueles nutrientes, aqueles minerais, né, que são mais resistentes a todo esse processo de formação do solo, em geral o alumínio. E o alumínio ele tem um potencial tóxico para as plantas. Então a primeira coisa que tem que fazer é corrigir esse solo. O que é fazer a correção do solo? É quando você pega um produto chamado corretivo de solo, que em geral a gente utiliza principalmente o calcário, a gente aplica no solo esse calcário e esse solo ele vai ser corrigido com esse produto, ou seja, aquele alumínio que estava ali causando aquela intoxicação das raízes, impedindo o desenvolvimento, ele vai ser neutralizado, ele vai ser precipitado, ou seja, as plantas não vão conseguir mais absorver ele, então você vai eliminar esse risco. Além disso, os nossos solos, por ter essas características, eles são mais ácidos do que deveriam. Então a gente tem que tirar um pouco dessa acidez, ajustar o pH do solo numa faixa onde que depois você vai colocar os seus adubos, que são fontes de nutrientes para essas plantas, dentro nessa faixa de pH, onde esses nutrientes vão estar disponíveis para as plantas. E elas vão conseguir absorver, vão crescer, vão consumir aquilo. Agora, se você não fizer o preparo do seu solo, colocar o seu adubo num pH mais ácido do que deveria, esse adubo que é rico em nutrientes, vai acontecer o quê? Esses nutrientes eles vão ficar ali, mas as plantas elas não vão conseguir absorver. Então você está jogando seu dinheiro fora, porque você comprou o seu adubo, você gastou para aplicar, você perdeu seu tempo aplicando e as plantas não vão estar consumindo do jeito que elas poderiam consumir. Então a primeira coisa é fazer esse preparo de solo, essa correção através da adição de calcário, que a gente chama de calagem. E para a gente saber quanto de calcário a gente tem que colocar no nosso solo, a gente precisa ter algumas informações. Então, quando um engenheiro agrônomo vai fazer uma recomendação de calcário para a sua área, ele precisa de uma análise de fertilidade do solo. Então, essa análise de fertilidade do solo vai ter alguns parâmetros, pH, quantidade de alumínio, vai ter quais são os nutrientes que aquela planta que você vai colocar lá, aquela hortaliça que você vai produzir precisa ter no solo de nutrientes. Então tem vários parâmetros que a gente tem que ter para colocar numa continha lá. E essa continha quando a gente faz, olha, deu tanto, você tem que aplicar tanto de calcário no seu solo. Então é uma continha bem exata, sabe? O negócio fica bem certinho mesmo. Mas nem sempre a gente tem essa análise de fertilidade do solo ao nosso dispor. Eu expliquei para vocês que em áreas domésticas a gente não consegue fazer uma análise a cada novo plantio, pelo tempo, né, que demora entre a coleta da amostra, o laboratório, mandar o resultado, seu canteiro ficaria parado ali. Então vou aproveitar também para responder algumas perguntas. Muitas pessoas falaram assim, mas Mariana,
A análise de solo, ela é fundamental, você precisa fazer, né? Sim, uma análise de solo você pode fazer, por exemplo, assim, no meu curso, né, no curso Horta Produtiva, eu sempre recomendo para os meus alunos fazer pelo menos uma análise de solo durante o ano para poder acompanhar essa qualidade, a melhoria da qualidade do solo, para ver se tem algum ou outro nutriente que está com um pouco a mais, um pouco a menos, como é que está a evolução do pH do solo, a correção desse alumínio, com uma característica mais, um objetivo mais de monitoramento de qualidade. E outras pessoas perguntaram também, mas Mariana, é necessário fazer uma análise a cada novo plantio? Isso parece ser demais, assim, uma coisa meio indispensável, assim. Realmente sim, você precisa, o correto, nenhum engenheiro agrônomo vai te passar uma recomendação sem ter essa ferramenta para ele fazer as contas. Esse é o jeito da agricultura tradicional, é isso que é assim que é feita. Porém, quando a gente está nessa escala doméstica, isso a gente não vai ter. Então, nenhum engenheiro agrônomo vai te passar uma recomendação de adubação, de calagem, sem ter essa análise de fertilidade do solo. Então, para isso, eu precisei desenvolver uma metodologia, né, para poder ter uma adubação completa, uma adubação eficiente, sem ter excesso, sem ter falta, ficando naquele meio, né, no equilíbrio, para poder produzir ao longo de todo o ano e não ter um esgotamento do meu solo. Quando você coloca doses sem ter a mínima noção, uma hora você acerta, uma hora você erra, então seu solo ele vai ficando desequilibrado. Então você não consegue ter uma boa produção ao longo do tempo. Por isso que muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Mariana, eu estava produzindo bem, depois parou, agora não consigo mais, vou desistir. É justamente isso, porque você não tem um padrão, você não tem uma sequência na sua adubação, porque é tudo assim, sem saber o que está fazendo. Então, um jeito que eu descobri, que eu desenvolvi, foi fazer uma adubação baseada em pequenas doses, usando as doses médias, com uma certa frequência, e aprender a observar o que aquele ambiente, as plantas, o solo, as plantas daninhas, os ataques de praga, o que eles estão dizendo sobre a qualidade do nosso solo. Então, é uma leitura que ao invés de você ler um papel com todos os parâmetros ali, que é muito mais fácil, a gente tem que aprender a ler o ambiente. Alguma planta que vai mostrar acidez ou vai mostrar alcalinidade, alguma planta que vai mostrar excesso, desequilíbrio de nutrientes, alguma praga que vai mostrar excesso, desequilíbrio de nutrientes. Então, é uma coisa muito mais, você tem que ter muito mais conhecimento para trabalhar sem a análise, ok? Mas tem uma questão que a gente não pode fugir, por mais que você não tenha análise de solo, tem um parâmetro do solo que é fundamental a gente conhecer para poder acertar melhor essa dose, que é a textura do solo. O solo ele tem diferentes características, cor, densidade, mas tem a textura. Isso é fundamental que você conheça e é esse o assunto da nossa terceira aula. Vou explicar para vocês por que você tem que saber, né, o que é a textura do solo e para que serve. Ela vai servir só para adubação, para você fazer uma conta de adubação? Não, ela vai servir para muitas outras coisas. E vou te mostrar também um teste bem rápido de campo que você pode fazer, que você não vai precisar de nada aí, só de uma régua, de um lápis e uma faquinha só precisa disso, tá bom? E vocês vão aprender a ver a textura aí da sua área para otimizar a sua produção. Vamos lá conhecer! Então, quando a gente fala textura do solo, a gente já pensa em algo que a gente pode tocar, né? Algo que é sensível ao tato. Quando a gente pensa em textura de pele mais lisa, pele mais enrugada, ou então uma roupa mais macia, uma roupa mais dura, uma superfície mais lisa, uma lixa, né? Ah, essa daqui é uma lixa 300, então você já sabe que ela é bem fininha. Essa aqui é uma lixa 100, ela é mais grossa, porque tem as granulometrias. O que forma, né, a textura é o material que ela é formado. E o solo, ele é formado por um material mineral que veio da decomposição, do intemperismo, da degradação daquela rocha mãe. Então, o solo ele é formado por várias fases, né? Então tem a fase gasosa, que tem
poros, que tem ar, tem a fase líquida, que tem a solução do solo, e tem a fase sólida, que são os minerais do solo e mais a matéria orgânica. A textura do solo é só a parte mineral do solo que vai ser considerada para a gente classificar essa textura. A parte orgânica não é considerada. Então, o solo, ele tem, dentro dessa fração mineral dele, ele tem partículas diferentes. A gente tem, por exemplo, as partículas de areia. O que é uma partícula de areia? Na classificação, areia, silt, argila, são tamanhos de partículas. Então, areia são as partículas grandes, silt são as partículas médias e argila são as partículas pequenas. Tem uma classificação para isso. Então, por exemplo, a argila são as partículas menores que 0,002 milímetros, tá? Se não me falha a memória, é isso. Areia são as partículas, acho que maiores que 2 milímetros, algo assim, né? E o silt é intermediário. E aí você pode dividir ainda a fração areia fina, muito fina, média, grossa, muito grossa, né? Geralmente quando a gente está fazendo uma obra, a gente costuma ter mais contato com isso daqui. Seu pedreiro vai rebocar, então tem que ser areia fina. Se o pedreiro vai fazer uma massa, areia média, média lavada, não sei o que lá, não tem assim? Então, tudo tem uma granulometria, que é o tamanho das partículas. E a composição, né, o conjunto disso daqui, a composição daquela fração mineral, quantos por cento tem de argila, qual que é a parte de silt, vai dar origem à textura. Então, se o meu solo tem mais argila do que silt, do que areia, ele vai ser um solo mais argiloso. Se o meu solo tem mais areia do que silt, do que argila, ele vai ser um solo mais arenoso. Então, a textura, ela é a composição dessa fração mineral, quantos por cento que tem de cada uma. Então, como que a gente sabe, né, a textura do solo? Existem métodos padronizados em laboratório. Aí você vai ligar no laboratório e vai falar, eu quero fazer a análise textural do meu solo. Então é um laboratório de física do solo que vai fazer. Aqui em Campinas, no IAC, a gente tem o laboratório de física do solo que você vai mandar lá para poder fazer a sua análise do solo. Em cada lugar existem vários outros laboratórios, tá? Aí lá é o laboratório da professora Isabela. E é muito interessante. Então você vai mandar, existem diferentes métodos de você fazer essa análise de granulometria, que é essa análise textural. E o método mais comum é o método através da pipeta. Então o que eles fazem? Você chega lá, o seu solo chega lá, eles vão secar o seu solo, vai peneirar e através das diferentes através das diferentes malhas de peneira, então vai ficando separado. Então, a parte mais grossa, né, vai ficar retida numa peneira, a parte mais fina em outra. Então, ali na peneira você já tira a fração areia, porque essa fração areia você consegue tirar na peneira ainda. Mas aquela parte mais fininha, fininha, né, que vai ficar argila, silt, você não consegue tirar na peneira. Você vai ter que fazer um outro método. E um dos métodos mais comuns é o método que a gente chama de método da pipeta. O que vai acontecer? Essas partículas, por elas serem menores, elas têm uma ação que a gente chama de coloidal. Quando você dispersa ela mistura na água, ela não decanta facilmente. A argila ela vai decantar facilmente, porque ela é mais pesada, densa. Então, você poderia também separar assim, mas a gente já separa na peneira. Por quê? O silt, ele é intermediário, né? Então, aqui a gente vai ter, dentro dessa fração silt, algumas partículas que são primárias, ou seja, que elas são ainda daquela rocha-mãe mesmo, assim, e elas vão decantar com mais facilidade. E tem algumas partículas que já são frações minerais secundários, ou seja, aqueles minerais primários que foram transformados com a ação daqueles agentes de intemperismo, né? Temperatura, micro-organismos, várias outras coisas, que eles já se transformaram em outros minerais, que são os minerais secundários, que são menores, esses são mais difíceis de decantar. E a argila
são minerais secundários, eles já não têm mais aquelas características da rocha-mãe, já mudou bastante coisa. Então ele vai ficar. Então você vai ter lá, por exemplo, um equipamento, né, que vai ficar lá com o solo todo, uma mistura, né, de água com solo. Ele vai ficar lá todo assim, igual aquelas lagoas que a gente vê depois da chuva, com aquele aspecto barrento, vai ficar assim. Então, tem as diferenças, né? Então, por exemplo, assim, aqui a gente vai jogar produtos que são dispersantes dessa argila. Você joga os dispersantes e esses dispersantes aqui vão fazer com que essa argila saia daqueles agregados, que normalmente a argila ela vai criando agregados no solo, que é uma atividade mesmo assim de ligações físico-químicas para formar partículas maiores, vamos supor. Então, uma partícula pequena de argila com outra, elas vão se juntando, vão se agregando e formando os agregados, que são frações sólidas maiores, tá? Então, para dispersar tudo isso, é jogado esse produto para dispersão. Então, através do tempo, você vai coletando e vai sabendo aqui qual que é a diferença. Os primeiros a descerem é o silt, e depois o que vai ficando mais disperso, mais difícil é a argila. Então é assim que é um dos métodos. Depois tem outros métodos também. Então uma vez que você sabe quanto que você tem de argila, quanto que você tem de silt, quanto que você tem de areia, você joga num triângulo textural desse daqui. Existe um triângulo textural. Então nesse triângulo aqui a gente tem a porcentagem de argila, ó, até 100%. Aqui a gente tem a porcentagem de areia e aqui a gente tem a porcentagem de silt. Então vamos supor que o seu solo deu 30% de areia, deu 20% de silt e deu 50% de areia aqui, tá vendo? Ó, deu 50% de areia, 20% de silt e 30% de argila. Aí você vai jogar, o próprio laboratório já faz isso, né? Então, você vai jogar aqui, ó. Então, aqui é 0, aqui é 100. Então, o 30 de argila vai ser aqui. E silt é 20. Aí vem e coloca onde que tá o 20 aqui no triângulo. Então, o 20 vai dar, sei lá, vamos supor que esteja... Eu não lembro agora se o 100 tá pra cá ou o 100 tá pra cá do silt. Vamos pôr da areia aqui. A areia... Aqui a areia é 100. Tá? Então aqui, ó, vamos supor, a areia aqui é 50%, então vai ser um X aqui. Então, aonde encontrar vai ser a classe textural. Então, encontrou aqui? Então aqui é uma textura, por exemplo, argilosa ou franco-arenosa. Então, aqui vão ter vários... Aqui, por exemplo, ó, é areia pura, então é franco-arenosa. Aqui é muito argilosa. Então, cada pedacinho desse triângulo textural vai ter uma classe, tá? Então, eles vão dividindo em várias classes de textura. Muito argilosa, franco-arenosa, assim vai indo. Tem várias classes. E aí sai no seu resultado. O seu solo, o solo dessa amostra é um solo franco-arenoso, é um solo argiloso. Então, você já vai saber qual que é o nome da sua classe textural, tá? Entretanto, né, quando a gente fala em escala doméstica, para você saber fazer um manejo bom, conhecer mais o seu solo, a gente não precisa entrar num detalhe tão aprofundado. Aqui eu costumo fazer uma diferenciação de solo entre um solo muito argiloso, arenoso e textura média. Então, se você souber diferenciar já entre essas três classes, já está mais que suficiente. Então, se eu sei que eu tenho um solo argiloso ou muito argiloso, eu vou ter que ter um tipo de manejo com ele. Se eu sei que o meu solo é arenoso, eu vou ter que ter outro tipo de manejo com ele. E se ele não está em nenhuma das pontas, eu posso considerar isso
dentro de uma textura média, tá? Esse é o correto, é o perfeito? Não, o correto e perfeito é esse daqui. Mas para a gente fazer uma análise em casa, padrão, assim, bem de campo, para ter uma noção, você pode dividir entre essas 3 classes basicamente, tá bom? E é assim que eu faço dentro da minha metodologia, é assim que eu ensino para os meus alunos, que sabendo isso já é um grande avanço. E toda essa metodologia, né, de você fazer análise textural em laboratório, para que serve isso? Né? Só para você calcular a dose de calcário? Não. Então, por exemplo, quando eu vou precisar de um financiamento rural para sustentar, né, para alavancar, para eu poder começar uma produção, para começar uma lavoura comercial, muitas vezes, na hora de você pedir esse financiamento, o banco, né, dentro da documentação, do projeto que você tem que fazer para você pedir esse financiamento, ele vai pedir qual que é a classe textural daquele solo, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, porque às vezes você vai pedir financiamento para uma determinada cultura que não vai bem num solo argiloso, ou para uma cultura que não vai bem em solo arenoso. Um solo arenoso vai ter mais risco, um solo textura média vai ter menos risco. Então, tudo isso é avaliado para você pedir o financiamento lá. Outra coisa é o planejamento da sua propriedade. Então, quando você tem uma propriedade, geralmente uma propriedade ela não vai ter um tipo só de solo, ele vai ter uma parte que é mais arenosa, uma parte que é mais argilosa. Então convém você saber as diferenças entre os seus solos da sua área para você poder fazer um bom planejamento. Então, se você já sabe que numa área que você não tem um solo tão bom, ali você pode utilizar para uma agricultura menos intensiva, você pode utilizar para plantas perenes, para produção até mesmo de florestas. Numa área onde você tem um solo melhor, ali você vai poder fazer uma agricultura mais intensiva, produzir grãos, produzir hortaliças, e assim você vai fazendo o melhor aproveitamento de tudo. Ou então, eu tenho uma área ali onde um solo ele tem um certo risco ambiental. Então, o que eu vou fazer naquela área de risco ambiental? Eu vou intensificar ali para aumentar o risco de erosão, perda de solo, aumentar risco de assoreamento para algum lago, para alguma água que eu tenho? Não. Então, ali, se é uma área de risco, se é um solo que me oferece um risco, então eu vou usar ali para fazer um reflorestamento, para fazer um plantio onde eu plantei e deixo lá, deixo tudo tomando conta de si e não vou ficar mexendo naquilo ali. Então é muito importante. O que você vai ter mais? Eu planejei, eu tenho uma área melhor ali, então eu vou produzir naquele solo que é melhor, porque vai ser muito mais sustentável, você vai ter que fazer menos intervenções, você vai ter uma melhor produtividade, uma melhor lucratividade. Então tudo isso vai fazer o seu resultado final ser melhor. E outra adubação, como vocês estão vendo aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, um solo que é mais argiloso, eu vou precisar colocar doses um pouco maiores de adubo, de calcário. Por quê? Porque o solo mais argiloso, ele tem uma capacidade de reter mais nutrientes. Só que ele retém com muita força. Ele é meio que pão duro, meio egoísta. Então, se ele retém com muita força, eu tenho que aumentar a dose para diminuir essa força de retenção. É uma característica química mesmo. Então, você aumenta a dose, aumenta um pouquinho para diminuir essa retenção, essa força de retenção, e aí as plantas conseguirem absorver. Porque a gente brinca que o solo argiloso, ele tem que ser adubado. A gente primeiro aduba o solo argiloso para depois a gente adubar a planta. Já um solo arenoso, você pode adubar ele, mas ele não tem muito onde reter esses nutrientes, onde reter a água. Então você não pode jogar muito adubo no arenoso, porque ele não vai ter onde reter, né? Ele não tem os bolsinhos dele, então uma vez que você jogou o adubo, ele pode ser perdido. Então ele pode ser perdido para a água, né? A chuva vem, lixivia, né? Percola, leva aquele nutriente embora, se perde naquelas águas de chuva, água superficial, subsuperficial, desculpa.
Então você não adianta também colocar muito, dar muito para alguém que não vai conseguir segurar. E já o textura média, né, que fica entre esses dois cenários extremos, é o solo, é o melhor solo para você lidar. É um solo que você vai jogar essa adubação, ele vai reter, mas não com tanta força. Então eu tinha um professor meu, o professor Roberto Novaes, é uma lenda, né, na agricultura, e ele falava, se você quer ficar rico, você tem que trabalhar com solo textura média. Compre algo que tem um solo textura média, porque é melhor custo-benefício, né? Além disso, um solo argiloso, ele vai ter outras complicações, por exemplo, ele vai encharcar muito mais, porque ele retém muito mais água, ele é mais pesado de você lidar. A força do trator, que se você for passar um trator, se você for capinar na mão, igual aqui em casa, é meu solo é muito argiloso. Então tem uma área de muito argiloso e tem uma área que foi aterrada e é uma área textura média. Então, nessa parte textura média é onde eu deixo para produzir as minhas mandiocas, as raízes, porque quando você planta num solo muito argiloso, além de você ter que ter braço ali para carpir, ou então se você for com o trator, você vai ter que gastar mais torque, mais potência ali, mais combustível. Ele é um solo que na hora que você vai tirar cenoura, mandioca, batata doce, é um solo mais difícil de você arrancar, tem mais chance de quebrar. Agora um solo mais textura média ou argiloso é um solo muito mais fácil, muito mais leve para você trabalhar. Então tudo isso vai influenciar. Então se você já sabe que o seu solo é mais argiloso, você já sabe que você vai ter que fazer uma adubação maior, você sabe que tem mais risco de encharcamento, mais risco de praga. Quanto mais encharcadinho, mais cria praga, mais cria doença, não é assim? Quando a gente pega as coisas úmidas, fica sempre com mais risco de mofo, não é assim? E o solo mais argiloso é da mesma maneira. E o arenoso, em contrapartida, não vai ter esses riscos, mas é um solo que é difícil de você deixar ele nutritivo. Você tem que trabalhar muito esse solo para transformar esse solo num solo melhor para você fazer uma agricultura. E outra coisa é a irrigação. Se eu estou irrigando o meu solo, que é mais argiloso, com mais capacidade de reter aquela água, eu vou fazer o que? Eu posso fazer uma irrigação, né? Eu vou irrigar ali uma vez no dia, o solzão torando, e esse solo ele vai se manter úmido, porque o solo argiloso segura aquela umidade. Agora, se eu fizer a aplicação de uma lâmina d'água, né, que a gente fala, vou aplicar na irrigação, a gente fala lâmina d'água, mas é molhar, né? Vou molhar o meu solo que é arenoso. Ele não vai reter, ele vai ficar úmido, rapidinho drena, né? Tem uma boa drenagem e seca, né? E minhas plantas não vão ter mais a água. Então eu tenho que, ao invés de fazer uma vez o molhamento, eu vou fazer duas, eu vou fazer três. Então muda as frequências de irrigação de acordo com a textura do solo. Outra coisa é risco ambiental. Eu falei para vocês que um solo mais arenoso, por exemplo, ele tem uma ótima drenagem. Então tudo que está ali nele, quando recebe a água de chuva ou de irrigação, ele vai levar para o fundo. Lá no fundo vai ter o quê? O lençol d'água, as águas subsuperficiais, né? E dali vai para algum sistema de abastecimento, para algum poço, para alguma lagoa de represamento, né? Ou algum aquífero. Então, se eu tenho um solo muito arenoso, de fácil drenagem, eu posso deixar... Qual que é o risco de eu fazer uma fossa ali? Uma fossa mal feita, uma fossa negra, né? De depois contaminar o meu poço, contaminar a minha água que eu faço captação. Ou então eu quero fazer um projeto de plantio, só que é um plantio convencional, eu vou utilizar aqui agrotóxico, eu vou utilizar os defensivos agrícolas, então você vai ter que ter mais cuidado, porque aquele defensivo, aquele agrotóxico, ele está muito mais suscetível a chegar na água de consumo comparado com um solo mais argiloso, que é capaz, o solo argiloso, ele segura tudo, né? Ele segura tudo, então ele tem mais dificuldade da água ser percolada e chegar àqueles contaminantes, aquelas coisas que não são boas nas águas de consumo. Então tudo isso tem também que ser avaliado. E a classificação do solo. Sabia que solo tem nome, né? Eu já mostrei para vocês um pouco aqui que solo tem nome, tem uma classe. Então,
O solo tem várias características, né? Textura é uma dessas características, cor é uma dessas características, a quantidade dos minerais que tem ali é outra característica, profundidade efetiva, ou seja, quantos metros que tem de profundidade que as raízes vão crescendo até chegar lá na rocha mãe. Isso também é uma característica. Então, se você vai somando todas essas características, você chega numa classe de solo, uma classificação. O meu solo é um argissolo, o meu solo é um latossolo, o meu é um nitossolo. Então, tem nome para todos os tipos, tá? E quem faz a classificação dos solos dentro da agronomia são os pedólogos, são especialistas nisso. É uma área maravilhosa, é uma arte. Poucas pessoas sabem fazer uma boa classificação de solo. Eu tive um professor maravilhoso, que foi o Ricardo Marques Coelho, lá do IAC. Ele é muito bom em classificação do solo. Lá em Viçosa também tem o professor Lani, que é muito bom. E o nosso solo do Brasil inteiro, ele é mapeado. Existe um projeto, né, onde eles fizeram o mapeamento, o projeto Rondon, que chama isso. Mapeamento do Brasil inteiro. Aí tem o mapa de solos do Brasil inteiro, classificação por estado. O estado de São Paulo aqui tem mais de 50 anos que já vem mapeando, que já vem classificando o solo. Então aqui no estado de São Paulo a gente tem uma boa classificação do solo graças ao todo o trabalho feito pelo IAC, né? Então tem tudo isso. Então essa classificação do solo, ela é usada muito na agricultura de ponta. Além de a gente ter uma classificação do Brasil, uma classificação do estado, uma classificação da cidade, por exemplo, algumas propriedades, elas têm um mapa de solos dela. Então, isso a gente chama de agricultura de ponta, agricultura de precisão, que infelizmente apenas grandes produtores hoje em dia tem esse acesso, né? Porque você tem que contratar uma pessoa, um pedólogo, um profissional super especializado e difícil e raro, né? Para poder fazer a classificação. Então ele vai chegar naquela propriedade, vai tirar as amostras, vai fazer o mapeamento e vai classificar. Essa área aqui a gente tem um latossolo vermelho, amarelo e vai classificar. Aqui a gente tem já um argissolo, não sei o que, não sei o que lá. Então aqui eu vou tratar de um jeito, meu solo, aqui eu vou tratar de outro, aqui eu vou tratar de outro. Então, a hora que eu estiver adubando aqui, eu coloco uma quantidade aqui, a outra aqui, e assim você vai fazendo. Isso aqui aumenta muito a eficiência do que você faz. Então, se eu não preciso colocar a mesma quantidade de adubo aqui e aqui, então olha quanto que eu posso economizar. Se eu colocar a mesma, eu não vou, além de às vezes gastar para um solo que nem vai conseguir absorver aquilo, eu não vou ter a mesma produtividade. Então eu perco duas vezes, eu perco porque eu estou colocando, estou gastando a mais e também não estou tendo esse retorno que eu poderia. Então quando você faz uma agricultura de precisão, de ponta, você tem uma melhor eficiência da sua produção e, consequentemente, aumenta lucro, aumenta a qualidade do solo e dos seus produtos. Agora, a gente não precisa ter uma classificação do solo, saber realmente meu solo é isso, meu solo é um latossolo, meu solo é um argissolo, mas se a gente souber, né, para pequenas áreas assim, ó. Eu tenho a minha área aqui é super pequena, então vamos supor, aqui eu tenho uma horta, a minha horta aqui assim, né, ó. Aqui eu tenho uma horta que tem 50 metros quadrados, tá? Então eu sei que nessa parte aqui, ó, eu tenho um solo mais argiloso. E essa parte aqui era um buraco de piscina. E foi aterrado, a gente desistiu de fazer a piscina e tudo virou horta. Então, para esse aterro aqui, foi utilizado um outro tipo de solo, que não é o solo dessa área aqui, veio de fora. Então aqui ficou um solo textura média. Tá? Então aqui esse é diferente desse. Então a quantidade de adubo que eu coloco aqui, as plantas que eu vou colocar aqui, então são diferentes dessa daqui. Então numa escala menor, a gente não precisa ter tanto rigor, porque a gente não vai ter capacidade de contratar um profissional, tá? Então a gente vai fazer o quê? Um levantamento das classes, se é arenoso, se é argiloso e textura média, e fazer o nosso mapinha ali, básico, tá? Pra gente isso daí já vai ajudar muito, já é um diferencial e tanto.
alguns produtores, né, mesmo até aqueles produtores já mais antigos, não sabem disso, não fazem isso. Se você fizer, você vai ver o quanto que vai melhorar, tanto de recursos, né, porque você não vai ter que gastar tanto, e também a sua produção. Então são conhecimentos simples que vocês podem fazer para conhecer melhor a sua área, tratar a sua área como realmente profissionais, não é porque a gente é pequeno que a gente tem que ser amador. A gente pode sim ter técnicas profissionais, tá bom? Outra coisa importante, vamos supor que você tenha uma área aí em declividade, né? Eu tenho minha área em declividade. Como é que eu vou fazer o planejamento dessa área? Então a gente sabe que topo de morro é uma área mais arriscada, é uma área de risco. Dependendo da declividade aqui, né? Desse ângulo de declividade aqui, é até proibido você produzir. Você tem que deixar a mata aqui, mata crescendo, porque é uma área muito sensível. Porque se você tá aqui sem mata, sem nada, essa terra na hora que chove, ela vai tender a descer, não vai? Se você ficar mexendo aqui, passando arado, cavando, soltando essa terra, a hora que chover, onde que essa terra vai parar? Vai parar lá embaixo, naquele laguinho que a gente passa depois da chuva e aquela lagoa tá barrenta. Então, áreas de topo com declividades maior que 40%, a gente tem que manter ela sempre cobertas, né? Sempre cobertas. E essa área aqui, ó, de meio de morro? O meio de morro também tem, aqui tá bem inclinado, né? Tá bem assim, forçado, não é sempre assim, né? Às vezes é também. Lá em Minas tem umas que a gente chama de mar de morros, né? Aqui no meio também é uma área de risco, porque tudo vai descer para baixo. Então é uma área que você pode produzir, mas você vai produzir suas plantas perenes, você vai deixar lá suas fruticulturas, né? Vai fazer suas frutas, vai alguma árvore silvícola mesmo, de madeira, você vai colocar aqui. E na parte mais baixa, onde você vai deixar para fazer uma agricultura mais intensificada. Então essa parte mais baixa você vai poder mexer, cavar, montar seus canteiros, que vai ter menos risco de você causar erosão, causar qualquer tipo de dano ao meio ambiente. E essas áreas aqui, né, de baixada, a gente vai fazer essa intensificação. Quando a gente fala em horta, gente, é sempre muito intenso o trabalho na terra. Então, às vezes as pessoas me falam, né, igual o moço me falou esses dias, mas Mariana, por que eu tenho que ficar sempre adubando, sempre nutrindo meu solo? Mas eu vejo aí árvores enormes de fruta, mangueira de 30 anos, enorme, e nunca foi adubado aquilo. Realmente, né, quando você tem uma planta assim mais velha, né? Imagina só, essa planta tá aqui, ela nunca nem recebeu o adubo dela. O máximo que ela vai receber é um fruto que cai, é uma folha que cai, que vai se decompor, que vai ciclar isso. Mas você pensa no tamanho de uma raiz de planta como essa daqui. Ela tem uma raiz muito grande, que foi crescendo ao tempo, e o porte dela. Então a raiz, ela vai ocupar uma área gigantesca. Então mesmo que seja uma terra pobre, ela vai ocupar uma área, então ela vai ter lugar para procurar. Então, mesmo, vamos supor, se eu tenho uma limitação nessa área aqui, ó, se eu coloco ela num vaso, num lugar limitado, aqui, isso aqui tem que ser muito mais rico para compensar todo esse espaço aqui, não é mesmo? Essa que é a diferença. Agora, quando você coloca lá uma horta, né? Você pôs a sua horta. A raiz da horta, das hortaliças em geral, ela vai ocupar que espaço? Ela vai ocupar isso aqui, ó. Os primeiros 20, 25 centímetros. Então, ela vai estar extraindo nutrientes e não vai... E como é que você vai repor? Né? Dessa camadinha aqui, ó. Dessa camadinha eu tô falando. Eu não tô falando disso daqui, ó. Então, essa camadinha, ela é muito intensificada. Você tá usando aquilo ali o tempo todo. Então, não tem como você não repor.
Então você tirou a alface, você tirou a rúcula, então você está tirando material dali que foi feito com esses nutrientes, né? Porque a planta usa os nutrientes para fazer essa matéria verde, para fazer os frutos, e você não está colocando nada de volta, diferente disso daqui. Agora aqui você vai ter que colocar, você vai ter que depois colocar adubo para recompor o que o solo perdeu, para não esgotar o solo, para continuar produzindo. Aí esse solo também tem micro-organismos, esses micro-organismos eles precisam continuar vivos, aí então tem que ter nutriente para ele. Então é muito diferente uma agricultura intensificada, que você faz vários plantios no ano. Aqui eu tenho na meu canteiro, eu faço geralmente no ano 10 plantios. Então você pensa que intensificação que não é o uso do solo. Imagina se eu usar uma coisa intensificada aqui em cima, aqui no meio. Então é muito mais risco de carregar, principalmente um solo mais arenoso. Quanto mais arenoso, mais fácil de ser levado, não é? Por exemplo, um solo mais argiloso, ele é mais difícil de ser carregado, ele é mais pesado, ele tem mais coesão entre as partículas, ele é menos solto. Então ele é mais difícil de ser erodido. Agora um arenoso não, ele vai ser muito mais facilmente erodido. Então você tem que sempre zelar. Você tem que fazer o quê? Usar a área certa, sempre deixar ele adubado, solo sempre coberto. Então é isso que a gente deve fazer, né? Então agora eu vou explicar na próxima aula como que vocês podem fazer uma amostragem desse solo. Então eu vou explicar como é que vocês fazem a amostragem e depois como é que faz esse teste rapidinho que você faz com a mão mesmo para poder saber aí na sua área qual que é o tipo, a classe aí, se é argiloso, arenoso ou textura média, tá bom? Até a próxima aula, tchau, tchau!